Oi, gente! O meu nome é Camila, eu faço parte da pós-graduação em Nutrição Esportiva e Estética do Grupo Plenitude e hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre a relação entre a Síndrome do Intestino Irritável e os FODMAPs. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é essa síndrome, né? Que ela é caracterizada por episódios de dor, de inchaço abdominal, de distensão abdominal, de diarreia e ela é classificada geralmente como distúrbio funcional. Por quê? Ela altera o funcionamento normal de algumas atividades do nosso organismo, como por exemplo, o movimento do nosso intestino, a sensibilidade a alguns nervos intestinais e até mesmo ao modo como o cérebro controla algumas funções. Porém, embora o funcionamento normal ele esteja afetado, não há anormalidades estruturais. Então, a gente não consegue descobrir através de uma endoscopia, de uma biópsia, de um exame de sangue. Então, ela é identificada pelas características dos sintomas, né, que eu citei acima, inchaço, diarreia, distensão abdominal, e quando há normalidade nos testes quando realizados. Hoje, já existem estudos que mostram a redução dos sintomas, a melhora da qualidade de vida, quando os pacientes com essa síndrome seguem o protocolo alimentar com alimentos pobres, baixos em FODMAPs. E o que são, esses FODMAPs? Eles são um conjunto de alimentos fermentáveis que são mal absorvidos pelo nosso organismo e que podem causar esse desconforto abdominal. Eles são carboidratos de cadeia curta e eles são classificados como oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e os polióis. E alguns exemplos, desses alimentos com alto teor em FODMAPs são cebola, alho, beterraba, os grãos, brócolis, alimentos derivados do leite e os adoçantes, por exemplo, o xilitol, o maltitol. Nós temos uma lista bem extensa, desses alimentos com alto teor em FODMAPs, mas esses foram alguns exemplos para vocês já irem se familiarizando. Na prática clínica, esse protocolo, onde a gente visa reduzir o consumo dos alimentos com alto teor de FODMAPs, visando a melhora da qualidade de vida, a redução de sintomas, como eu disse, eles seguem 3 fases. A primeira fase, que é a fase de exclusão total. Então, nós, profissionais nutricionistas, orientamos o nosso paciente a fazer uma exclusão total dos alimentos com alto teor em FODMAPs. Esse protocolo, ele dura em média de 2 a 6 semanas. Isso varia, com a análise que a gente vai fazer com o nosso paciente. Afinal, N é igual a 1, então a gente não pode generalizar, mas em média dura de 2 a 6 semanas esse período de exclusão total. A segunda fase, que é a fase de reintrodução. Então, passado esse período, de exclusão total, nós voltamos gradativamente com alguns alimentos que a gente tinha excluído na primeira fase. E a terceira fase, que é a fase final do planejamento. Então, passada a primeira fase, onde nós fizemos uma exclusão total, a segunda fase, onde nós voltamos gradativamente com alguns alimentos, nessa terceira fase, nós vamos fazer o planejamento final. Então, nós vamos analisar como foi a resposta, do nosso paciente a determinados alimentos e só então nós vamos fazer esse planejamento final. E é muito importante lembrar que N igual a 1. Então, se eu tenho 2 pacientes com a síndrome do intestino irritável e com os 2 eu siga o mesmo protocolo, é muito provável que na hora de montar o planejamento, a proposta de um para outro vai ser totalmente diferente. Por quê? Cada um reage a determinado alimento de um jeito. Então, por exemplo, o paciente A pode ter mais sensibilidade, por exemplo, aos produtos lácteos. Então, nesse planejamento alimentar, eu vou ter que excluir ou então restringir um pouco mais esses alimentos. O meu outro paciente, paciente B, ele pode ter mais sensibilidade às leguminosas. Então, para esse paciente, a restrição vai puxar um pouco mais para esse lado. Então, é muito importante pensar nisso também. E como vocês viram, esse protocolo, ele não é simples de ser estruturado nem de ser realizado. Então, é muito importante que ele seja feito apenas com o acompanhamento e com a instrução de um profissional, de um nutricionista. Esse protocolo FODMAP, de fato, ele é mais restrito, ele permite menos flexibilidade. Porém, mesmo nesses momentos de restrição, nós nutricionistas temos que nos assegurar que o nosso paciente não vai ficar com nenhuma carência, nenhuma deficiência em vitaminas, minerais
e nos micronutrientes necessários para o funcionamento saudável do corpo dele. Apesar de ser um planejamento alimentar mais restrito, que requer um comprometimento maior a ser seguido, onde não dá para pensar assim, porque é final de semana eu posso comer. Não. É todo um tratamento, então assim, requer de fato um comprometimento maior do nosso paciente. Ele é muito satisfatório, é muito compensatório quando você consegue seguir. Nós recebemos no consultório depoimentos assim incríveis de melhora de qualidade de vida, melhora da saúde intestinal, né? Que se a gente melhora a saúde do intestino, a gente melhora o nosso corpo por completo todos os dias, gente. Então, se você é um portador da síndrome, né, do intestino irritável, busque um nutricionista, busque um acompanhamento, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito.